pessoal, voltamos agora, né, depois desta pergunta, que já vi que quase todo mundo, até mesmo todo mundo acertou. Vamos agora para a próxima aula e a última para fechar esse simpósio aí que foi realmente maravilhoso. E vamos então iniciar esta aula com ele, que é neurocirurgião pela Santa Casa de Belo Horizonte e pela Universidade Louis Pasteur, em Estrasburgo, na França. Tem fellow pelo Hospital de Haute-Pierre, em Estrasburgo, também lá na França. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia, da AO Spine, da AO Foundation, Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, Dr. Wellington Freitas. Pessoal, a frequência já está na descrição. Boa noite aí, os membros da Liga. Foi uma alegria muito grande ter esse convite, participar com vocês aí. Eu que minha vida acadêmica toda fui muito arredio com aula. Eu era sempre aquele que tremia bastante, transpirava muito nas apresentações. Nunca gostei muito disso não, mas fazendo aqui foi muito legal e espero poder passar um pouco do que a gente está correndo atrás de conhecimento aí, compartilhar com vocês e poder ajudar vocês aí nessa parte aí da medicina intervencionismo em dor, do intervencionismo em dor. E parabenizar aí pelo simpósio, que muito bem organizado, umas aulas estava acompanhando aqui, é uma responsabilidade muito grande aí para suceder a Ana Luísa, né? A Gisele e a Ana são grandes amigas aí no dia a dia do trabalho. E isso aumenta a minha responsabilidade aqui de falar para vocês. Correto? Tá ótimo. Permitir. Já está tendo inteira. Vocês estão conseguindo já ver meus slides aí? Bem, dentro aí do que foi passado para a gente aí, procedimentos intervencionistas, né? Para a cefaleia, no caso, eu acrescentaria aí também as algias crânio-faciais, que dentro da SBED, da IASP, da UIP, são um capítulo em comum. Mas eu peguei alguma dos procedimentos que a gente pode fazer, e principalmente os que eu já tinha como exemplo realizados aqui, tanto em Maceió quanto em Coruripe. Então, e à medida do possível, se vocês tiverem dúvida, aí vocês vão me perguntando mais ou depois, num próximo evento, a gente poderia acrescentar mais outros procedimentos, que seria uma aula muito grande. Mas então, vamos começar. Dentro aqui, para ninguém esquecer meu nome, esse aí foi a entrada desse bairro, Distrito de Miramar, que é onde é o bairro cinematográfico da capital da Nova Zelândia, até de onde que é o estúdio que foi filmado Senhor dos Anéis. E tem aqui até meu perfil do WhatsApp, mas ninguém esqueça o nome. Bom, dentro desses primeiros procedimentos que a gente pode fazer para tratamento dessas algias, a articulação, tanto atlanto-axial quanto atlanto-occipital, elas correspondem até 16 a 20% das cefaleias cervicogênicas, que vai ser um outro tópico dessa apresentação. Então, assim, ela bem relevante o tema. E ela é presente na lesão dessa articulação na artrite reumatoide e nas lesões por mecanismo de chicote, que é aceleração e desaceleração, né, as lesões cervicais, que além da atlantoaxial, elas podem acometer as facetas cervicais, que são responsáveis por uma grande quantidade dessas dores. E aqui no Brasil menos comum, mas tanto nos Estados Unidos, onde eles têm um problema de seguro e há um acometimento muito grande dos pacientes que são submetidos a esses procedimentos, principalmente com ganho secundário.
Essa dor dessa articulação, ela daria uma dor lancinante, empontada, lancinante de média lancinante, forte intensidade, desculpe, com uma crepitação, principalmente quando o paciente ele flete, roda a cabeça, e quando ele deita para dormir, ele sente muito, ele fala, doutor, a noite é horrível para mim. Troco de travesseiro, e sempre a dor se mantém. Esses pacientes aqui com hernia cervical, eles têm uma importante diminuição da amplitude do movimento cervical, e também essa dor ela pode também ser acometida e ser referida na região supraescapular, às vezes ombro, e causando também tonturas, náuseas e zumbidos. Eu vou falar mais para frente da via cérvico-trigeminal, vou mostrar para vocês, mas todas essas dores dessas regiões cervicais altas, elas podem gerar náuseas, tonteiras e até dor pulsátil, que seria uma dificuldade para diferenciar da migrânia, da enxaqueca. E importante falar assim, as dores atlantoaxiais, tanto atlanto-occipitais inclusos aqui também, elas têm uma melhora em 80% nos bloqueios anestésicos. E essa melhora se mantém até 3 meses. Quando a gente quer um período maior de melhora, a gente lança a mão dos procedimentos por radiofrequência, tanto pulsada, principalmente pulsada. E dessa melhora desses pacientes, como esses procedimentos vão ser melhoras temporárias, uma tendência que a gente tem é de encaminhar esse paciente para fixação atlantoaxial, a fixação C1, C2, que é o procedimento de Bohr-Harms, todos dentro dos critérios da IASP e da UIP, se encontra aqui a referência para a cirurgia de coluna, para a fixação atlantoaxial. Você vê que o médico de dor falando também de fixação, né? Fixando bem a fixação, que seria o tratamento definitivo. Essa articulação ela é inervada, o ramo articular de C2 e o ramo medial da raiz dorsal de C2 também, que traria toda essa inervação nociceptiva da articulação atlantoaxial. Para a infiltração dessa articulação, ela pode ser feita com o paciente impronado ou supinado. A técnica pronada, que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente coloca um paciente, né, obviamente, decúbito ventral, com um coxim sobre tórax e o queixo para a flexão do pescoço e deixar o paciente com a boca aberta. Como esse paciente vai ficar sedado, uma paciente que eu vou mostrar para vocês aqui, eu deixei uma compressa para manter a boca dela aberta, para fazer como se fosse aquele raio-x do transoral. A gente entra no ponto médio, né, do terço lateral, com a junção do terço lateral com o terço medial da articulação, dirigindo a agulha para o meio. Uma agulha de gauge 22 de 10 centímetros e você vai sempre no raio-x AP perfil, que obviamente vocês lembram lá da anatomia, que tem estruturas nobres, como a artéria vertebral, que ela pode inadvertidamente ser perfurada. O risco dela ser perfurada até não é muito grande. O maior risco é de êmbolo com a substância injetada intraarterialmente, como corticoide particulado, que é bom evitar o dodecadron, depomedrol nessa região, porque daria uma embolização de tronco. O paciente sairia com aquela síndrome locked-in, que seria desastroso essa complicação. Essa articulação, além do contraste, você injeta 1 ml de contraste mais 1 ml do bloqueio, que é o que ela permite. E essas duas foram definidas até com voluntários. Tem um serviço de um professor Jastad na Noruega, que ele pegou voluntários saudáveis que se ofereceram, né, voluntários para a infiltração dessa articulação com essa descrição dessa dor, onde que foi o maior estudo de definir a dor da atlantoaxial. Esse paciente que eu estou mostrando na tela aqui para vocês, não sei como pôr a seta aqui, mas foi feito lá em Coruripe, é uma senhora de 75 anos, que tinha uma dor na região suboccipital, irradiando até o vértex, uma dor empontada, alternando com pulsátil lancinante, com EVA de 8. Não aguentava rodar o pescoço.
e principalmente à noite, ela não deixava a família dela em paz para dormir. Então, aqui vocês... Pessoal, a seta aqui eu não estou conseguindo para visualizar, para mostrar para vocês, mas aqui essa agulha aqui, essa imagem borrada por cima da agulha aqui, que o contraste extravasou por fora. Eu não conectei muito bem a seringa, mas a ponta da agulha dentro, né, o C1, C2 aqui na visão AP. Esse outro slide aqui também no AP com um slide corando. Aqui eu já tinha feito o outro lado e a outra articulação com ela toda corada, parecendo uma imagem de um hambúrguer, né? E no raio-x em AP, a agulha entre o C1 e o C2. Esse aqui, nesse desenho aqui, uma figura até de um livro, mostrando o ponto da entrada da agulha, né, dessa articulação, e lembrar aqui da estrutura anatômica da vertebral, que você for com a agulha muito lateral, obviamente você vai ter acidente com essa artéria. Aqui o vídeo... O vídeo não rodou, só minha voz. Pessoal, vocês me desculpem, não sei por que não rodou. Não é conversa de mentiroso, não, mas ela fez todo o movimento da cabeça. Ela fez todo esse movimento. Vamos ver se roda aqui. Não rodou. Desculpa aí, pessoal. Desculpa mesmo. Mas o vídeo não rodou. Bom, o próximo tópico aqui dessa fala seria o entrapment do supraorbital, ou entrapment, que traduzido ao português nosso, né, o encarceramento, prisão, encarceramento aí do nervo, a compressão desse nervo supraorbital, que também geraria uma cefaleia extracraniana com uma incidência de 4%, com uma dor contínua intermitente na testa e acima da rima orbitária, toda a topografia do nervo supraorbital. E na maioria das vezes ela é unilateral, apesar que também pode ser vista bilateral, e tem um ponto de gatilho na incisura supraorbital, que se vocês sentem aqui até o ponto acima do, né, lateral a glabela, onde você aperta é bastante dolorido na gente aqui. Eu até recomendo, quando quem passa com a gente lá no HGE, ao invés de fazer aquele estímulo doloroso dos pacientes para avaliar, né, o paciente em coma, você não fazer no externo, fazer em cima no supraorbital, porque você evita a ocorrência do reflexo medular, o reflexo de Lázaro, que pacientes que pode estar um Glasgow 3 ou tem morte cefálica, se você estimular o mamilo ou o externo, ele pode mexer, isso causar uma grande, né, confusão. Esse encarceramento do supraorbitário, ele é bem comum, a mais comum, obviamente, nas lesões traumáticas, soco, agressões, e quando acidente de carro, o paciente ele é jogado, né, bate a cabeça contra o para-brisa do carro. Aqui menos comum, mas no hemisfério norte, os óculos esportivos, no caso de natação, e o capacete de rugby e futebol americano, que é bem descrito isso na literatura, e também já pacientes com hanseníase, pode ter acometimento supraorbital, e pacientes com dor relacionada ao ciclo menstrual, que ele já tem uma compressão desse nódulo ou da incisura supraorbitária, que ela pode ter uma variação anatômica de ser fechada por calos ósseos ou ligamentos. A paciente que no ciclo menstrual ela já tem uma retenção líquida, ela vai ter uma dor. Isso foi descrito até pela preceptora minha, doutora André Tresco, que eu vou mostrar aí para frente as fotos aí, que ela tem relatos de tratar essas dores de pacientes com dor relacionadas ao período menstrual com diuréticos durante o período menstrual. Muitas das vezes essas dores podem ser paroxísticas ou contínuas, né? E também ela piora ou desencadeia com movimentos na região da glabela, como
quando você enruga a testa, movimentos de mímica facial. Ela, ocasionalmente, o paciente pode ter náuseas mais borramento visual e como responde muito bem aos triptanos. No caso dessas dores aí também, ela pode ser confundida com hemicrania contínua. E a hemicrania contínua, vocês lembram lá das aulas de neurologia, que ela vai responder um dos testes diagnósticos, a resposta positiva à indometacina. E também, muitas migrânias dessas que foram pensadas como migrânias, tratadas como a toxina botulínica, elas se resolvem com a toxina botulínica e que também nada poderia ser o síndrome de encarceramento do supraorbital. Também é desencadeada, né, quando a esse ponto do tic dolorru, que no trigêmeo, lá, quando o paciente com a neuralgia trigeminal com acometimento do V1, o nervo supraorbital também, que ele é ramo do trigêmeo, ele é o ramo do oftálmico do trigêmeo, junto com os outros ramos do supratroclear, lacrimal e o nasociliar. Então, como eu tinha falado anteriormente, até atropelei aqui, mas esse nervo supraorbital, na incisura supraorbital, ele pode ser acometido, né, nessa compressão óssea, pela artéria supraorbitária também, que causa essa dor, pela pulsátil, e também na saída ele pode ser bifurcado na saída e ser preso à musculatura do corrugador, que com esses movimentos faciais vão desencadear essa dor nessa região. Então, como falei, do diagnóstico diferencial, obviamente, migrânia, hemicrania contínua, a neuralgia hepática, a neuralgia trigeminal, da septicemia, e a trocleite, que é a artrite da tróclea ocular, que também a gente trata com outro bloqueio do supratroclear, e que daria uma síndrome parecida, mas isso aí já é bem específico, seria de clínica de dor, para não interessante aí para um simpósio acadêmico. Muitas das vezes você faz o diagnóstico com a palpação, e no ultrassom você vai ver uma tendência agora que toda essa parte a gente vai migrando para ultrassom. Eu, inclusive, migrei para ultrassonografia também, mas para fazer os bloqueios de dor, tratando esses entrapments com bloqueios guiados por ultrassom. A gente vê o aumento do nervo, vê a proximidade com a artéria e essas relações anatômicas, sendo ele bifurcado ou não, a saída da incisura supraorbitária. Então, é um bloqueio bem simples de fazer, tem técnicas descritas com landmarks, né, com marcos anatômicos, e também o que eu já fiz foi guiado por ultrassom. Mas também seria bem mais fácil você ver direto, você só não pode injetar dentro da incisura supraorbital, você injeta próximo àquela incisura, senão você vai piorar, obviamente, o encarceramento do nervo. São agulhas finas, de Gauss 25 ou 27, e um volume de máximo de 1,5 ml, porém, a descrição de autores citando 3 ml. Aqui nesse desenho, para mostrar para vocês a relação do nervo supraorbital, que é o ramo do oftálmico e do trigêmeo, e toda essa inervação. Aqui o bloqueio específico, você coloca os 2 dedos para marcar bem a rima orbitária e não injetar no globo ocular, e já protege a agulha com esse plástico, um equipo mesmo de soro, para você não se aprofundar muito dentro da incisura. Nesse raio-x aqui, na seta A gente vê a incisura supraorbitária e a tróclea na seta B, onde que passa, né, o nervo troclear. E nesse slide da figura anatômica aqui, a gente consegue estar mostrando aqui também. Na técnica guiada por ultrassom, aqui hoje coloco o probe exatamente na horizontal. Essa autora desse livro, a doutora Andréa Tresco, ela colocou a própria filha dela aqui na foto aqui como cobaia. Então, a gente tem visualização direta do nervo e da artéria aqui pelo ultrassom, e o ponto da injeção. Aqui ela não mostrou a agulha, obviamente que ela fez só
para mostrar as relações anatômicas. Essa lesão, depois de um bloqueio positivo, que você vai tentar em clínica, em intervencionismo em dor, a gente primeiro faz o bloqueio anestésico, que seria um bloqueio teste para você definir muito bem de onde que está vindo a dor. O que os professores a gente chama muito de cercar o frango, como se você vai pegar uma galinha caipira, por exemplo. Você vai cerca de um lado, cerca do outro, até você dar o bote final, obviamente. Então, na clínica, trocando a grosso modo, na clínica de dor é a mesma coisa. Você tem passos a seguir para não atropelar um procedimento. Então, aqui, primeiramente, um bloqueio anestésico e depois você passa para a lesão neurolítica. No caso, a lesão pode ser feita com fenol 6% glicerinado ou álcool absoluto. O álcool, ele tem, como tudo, ele tem uma pequena complicação que ele pode levar a um edema e uma hipersudorese bipalpebral e facial e na testa, que é reversível, mas assim, é bem cômodo para o paciente pelo menos nos 3 primeiros dias. Então, quando a gente lança a mão de uma substância neurolítica, preferir o fenol. Dentro da radiofrequência, a radiofrequência que você vai causar a destruição, né, a lesão nervosa pela temperatura, 80 graus 60 segundos, numa radiofrequência convencional. No caso aqui, a pulsada neuromoduladora não tem muito função, mas é melhor preferir a convencional. E uma outra forma de tratamento, a crioneuroablação. Você faz uma lesão a frio, no caso aqui dessa primeira figura à esquerda, é uma lesão por crioneuroablação. Essa paciente aqui da direita, que foi que a gente estava fazendo, essa paciente ela tem uma médica que foi submetida, ela tem um câncer nessa região, câncer de órbita. Aqui foi feito a radiofrequência supraorbitária, que ela tem uma dor lancinante aí supraorbitária e troclear por irritação dessa estrutura, pela neoplasia. Nesse slide aqui desse raio-x, um outro exemplo que a gente poderia lançar a mão também de uma outra forma de tratamento é a neuroestimulação. No caso, esses eletrodos que vocês verem aqui, são 4, né? 4 de cada, são 8 loads, né? 8 polos, que você coloca um de cada lado e aqui nesse paciente eles colocaram supra infraorbital. Então, esse vai lançar, conforme você programando frequência de neuroestimulação, ele vai fazendo a estimulação elétrica dessa raiz por um tempo, que isso, pela teoria do portão de dor, do Melzack, você vai fazer diminuir essa dor por essa compressão, dessa síndrome desse encarceramento supraorbitário. Aqui um exemplo da doutora Andréa Tresco, eu já tive com ela 3 oportunidades, 4, em Budapeste, no Rio de Janeiro e em Campinas, sempre. Esse livro dela é um livro de referência nessa área. Ela só faltava pegar na mão da gente para ensinar a fazer os bloqueios, tanto no cadáver quanto em vivo. Então, assim, pessoa muito acessível, muito boa. Ela é anestesista e responsável pelo serviço de dor em Seattle e no Alasca. Agora ela está mudando para Miami. Ela trocou o Alasca para Miami. Acho que é uma escolha difícil, né? Vamos lá, o próximo tratamento, vocês viram aí a doutora Mariana, né, que falou de cefaleia em salva, e um dos tratamentos que a gente pode lançar a mão dessas cefaleias é o bloqueio do gânglio esfenopalatino, que ele é localizado na fossa esfenopalatina, ele fica posteriormente ao seio maxilar e inferiormente ao esfenoide. E ele se liga ao nervo maxilar, esse gânglio, pelo nervo pitérigo-palatino. E o nervo vidiano, posteriormente, ele vai se ligar, vai ser a comunicação desse nervo com as estruturas nas vias eferentes dele, que vão inervar a carótida, os vasos e os outros ramos do pescoço e da face. Os eferentes dele, ele tem ramos eferentes, no caso do nervo faringeu, nervo superior, superolateral, palatino maior e menor. E as referências sensitivas da membrana nasal, do palato mole,
arcada dentária superior, né, no caso do nervo maxilar. Importante aí, né? Vocês lembram lá da neuralgia trigeminal, também que tem essa mesma etiologia. E na porção motora, ele tem os nervos secretórios, que também para as glândulas lacrimais. Ele lança da parte simpática dele, ele tem ramos, os ramos brancos comunicantes que descem para a medula torácica, ele vai para o corno lateral da medula torácica, fazendo parte do sistema simpático. Faz a inervação do plexo simpático carotídeo através do nervo vidiano e do petroso profundo, que também faz relação, a gente tem uma nosologia, que ele também tem relação ao nervo intermédio, Wisber, né, que sai junto do lado facial. E da parte parasimpática dele, que a gente viu do nervo intermédio, né, pelo petroso maior, e as fibras petroso maior pelos gânglios pós-ganglionados secretores do palato e das mucosas nasais faríngeas. Os ramos do esfeno palatino, ele emite os ramos orbitais, nasopalatino, palatino maior, palatino menor, nasais, ramos posteriores e os nervos maxilares infraorbitais. Isso mostra para a gente o tanto que ele é importante no tratamento das algias faciais, das dores atípicas faciais. Então, para esse bloqueio, tanto o bloqueio neurolítico ou o bloqueio anestésico, a gente lança a mão desse bloqueio na dor facial idiopática, pacientes oncológicos, câncer de boca e língua, e a neuralgia esfeno-palatina, que você teria essa dor nessa região, que também é uma dor com características parecidas da dor trigeminal, que obviamente é a mesma inervação, mas é a dor especificamente no palato. E a neuralgia do intermédio, que daria uma vertigem, também sem causa, daquelas vertigens raras, aqui no caso, um rodapé de página, eu coloquei aqui para vocês aqui esse parêntese, no caso, a neuralgia do intermédio, ela é a única que atualmente ela está no rol da ANS, desculpa, a regulamentadora dos convênios. Então, nenhum convênio pode negar uma radiofrequência para uma neuralgia de intermédio. Então, assim, é um caso que eu nunca vi, deve ser por isso que deve estar lá liberado, né? Que é uma coisa difícil de se ver. A neuralgia trigeminal, no caso, nos pacientes que têm especificamente uma neuralgia maxilar que não poderia fazer o Gássia, ou se você quiser associar o Gássia com o esfeno palatino, você teria um alcance maior nessa dor trigeminal. E, como foi falado aí pela doutora Mariana, né, a cefaleia em salvas, que tem um efeito bom nesse tipo de dor, esse bloqueio do esfeno palatino. E também os pacientes da neuralgia pós-herpética, né, o episódio facial, também a gente usa dessa técnica. Então, assim, esse paciente a gente faz com sedação leve. No caso, ele fica acordado quando você vai fazer uma radiofrequência, porque você coloca a agulha lá, a gente faz um estímulo motor e um estímulo sensitivo, nesse caso aí só o estímulo sensitivo, para esse paciente ele tem que te relatar uma dormência, uma dor na região inervada. Ele vai queixar daquela dormência na maxila, de um lado da boca. Sinal que você está no lugar certo. Daí você pode seguir com a lesão definitiva. Sempre a gente faz guiado por radioscopia com arco IC no perfil um pouco cefálico, e você procura a imagem dessa fossa pterygopalatina, não vem invertido. E a agulha tem que chegar bem no vértice desse V, lá por cima. Eu vou mostrar no próximo slide o raio-x. Então, a gente lança aqui toda essa relação do esfeno palatino. Vocês veem que os ramos para os troncos simpáticos, da carótida, dos geniculados, do intermédio, correto? E aqui que eu falei com vocês, nessa primeira essa imagem aqui do lado esquerdo, aqui um exercício de imaginação que foi feito lá em Coruripe também. Essa paciente, ela foi do Dr. Rodrigo, Dr. Cícero, uma embolização de aneurisma, e tem uma dor facial intratável, que já se tentou de tudo.
eu fiz para quando vocês me convidaram para apresentar. Eu tinha essa paciente que eu já estava pensando em fazer, até chamei para poder fazer o procedimento, até para poder mostrar aqui para vocês. Então, isso foi feito com o bloqueio anestésico, com essa agulha, uma agulha de 22, aquela agulha que a gente faz punção lombar, a cabeça pretinha. Você coloca, a ponta da agulha tem que chegar nesse ponto, no Vzinho invertido, na pirâmide invertida, entrando por baixo do arco zigomático. Aqui do outro lado, aqui dá para, né? Não sei se todo mundo está vendo aí na imagem que esse raio não estava muito legal, mas foi o que deu para salvar. E no AP, você tem que fazer que a agulha ela tem que chegar ao ponto ideal dela no corneto médio. E uma atenção para a gente tem que ter aqui, que como essa parte óssea ela é frágil, é bem comum se o intervencionista forçar um pouco mais, ele vai furar o nariz, ele vai furar o corneto, causando epistaxe ou até lesão da artéria maxilar, que são complicações do procedimento. Essa outra foto aqui foi um procedimento que eu fiz também. Esse eu fiz no cadáver, esse foi no que a gente fez no simpósio lá da aula da doutora Naruzzi, em Miami, no Mark Center, no laboratório de anatomia. Então, vê que a imagem ficou bem melhor e o paciente reclamou bem menos de dor, né, obviamente. Aqui uma coisa no lado direito, aqui o contraste que você joga para certificar muito bem. No outro procedimento meu ali, o contraste, o técnico não salvou para mim a imagem. Peço desculpas aí. Muitas das vezes a maioria das vezes eu tenho como protocolo de usar a bupivacaína 0,5%, com o corticoide, podendo ser de depósito aqui, num volume de 3 ml. No caso, nesse aqui a gente não pode fazer a radiofrequência convencional, seria a radiofrequência pulsada, e da agulha ele emite por 300 segundos, 2 ciclos e um pulso de 20 milissegundos, com 2 pulsos por segundo a 42 graus Celsius. Na estimulação que eu falei para vocês antes, nós faz a estimulação sensitiva com 50 Hz, começando de 0,2 volt até 0,5, o paciente já queixa muito daquele choque na bochecha e na parte da arcada dentária da maxila. E obviamente que as complicações, o epistaxe, quando você perfura a narina, né, o osso do nasal, do corneto médio, pode ter a lesão direta do nervo maxilar, que geraria uma dor neuropática importante, uma complicação de difícil tratamento, que demora muito, e a lesão da artéria maxilar, que além da epistaxe, haverá hemocinos e um hematoma facial importante. E também a hipoestesia da maxila. Isso aí é bem importante falar que com esse paciente que ele ser submetido a esse procedimento, ele vai ter a região maxilar dele, a face dele, como o paciente submetido ao balão de trigêmeo, ele vai perder o tato. Então ele vai falar que aquela dorzinha que ele tinha, né, aí já vira dorzinha, que agora ele ficou com o rosto todo sem o tato. A dorzona vira dorzinha nessa hora. A gente escuta isso muito. É muito mesmo. O paciente vem falar isso pra gente. Que era só uma dorzinha que ele tinha antes. Então, o próximo tema mais importante, mais abrangente aí, que vai ser o tratamento, né? Que vai ter como tratamento todos esses outros procedimentos do hospital, do atotaxial, tanto o hospital que a gente mostrou, a cefaleia cervicogênica, e que é uma entidade até um pouco difícil do diagnóstico, porque ela pode ser confundida com N causas. Uma cefaleia unilateral, ela tem uma piora importante com movimentos do pescoço, também com a redução da mobilidade da coluna cervical. A maioria dos pacientes, aqui eu já estou com alguns pacientes que eu já tratei com radiofrequência de cefaleia cervicogênica com radiofrequência, eu já estou com 10 pacientes. Dos 10, 9 falavam comigo que o que trocaram de travesseiro, o que tinha dor à noite, era o que mais incomodava.
Então, e a maioria desses pacientes eram tratados até como enxaqueca, migrânia, porque ele tinha dor pulsátil associada com náuseas, muitas das vezes associada com náuseas, isso tudo pelo aquele a via trigêmino cervical. E a cefaleia cervicogênica, obviamente, são dores que elas provêm, são originadas de estruturas do pescoço, podendo ligamentos, fáscias, facetas, discos e tendões da coluna cervical. Um ponto importante desses pacientes da cefaleia cervicogênica, a positividade desse teste Flexion Rotation, que você vai fletir e rodar a cabeça. É diferente do teste de Spurling que a gente faz lá, vocês lembram lá da semiologia para radiculopatia cervical, o Spurling você só faz a rotação. Esse é associado, além da rotação, com o movimento de flexão. Ele vai reproduzir a dor no lateral e às vezes até uma dor radicular também, com a irritação da faceta, que ele vai poder ter dor até o ombro e o dorso. Muitas das vezes, um dos critérios, a resposta positiva ao bloqueio articular e desse suprimento que você vai tateando. Você vai literalmente igual o professor Fabrício, lá de meu professor de Campinas, Fabrício, às vezes falava cercando o frango. Você vai bloqueando nervos occipitais, bloqueando facetas, você vai delimitando o foco da dor, fazer um tratamento direcionado. Esse professor Jastad, da Noruega, ele é o que mais estuda isso no mundo. Ele é vivo ainda, o conheci em setembro do ano passado, pessoa super acessível também. Então, ele, todos os estudos dele, o Vaga Estudo, que é o maior estudo de cefaleia cervicogênica no mundo, incluindo Noruega, Dinamarca, Suécia, a Escandinávia em si, né? Ele notou uma prevalência populacional de 1% desse tipo de cefaleia cervicogênica. Então, é até uma nosologia importante. A via cérvico-trigeminal, que eu já falei várias vezes aí para vocês, ela a parte do núcleo espinhal do trigêmeo, ela se relaciona com os 3 primeiros segmentos cervicais. Pode ter, às vezes, alguns pacientes com variação anatômica, o C4 e o C5 também. Mas o grosso modo disso aí são os 3, o C1, C2 e C3. Então, essa interconexão desses neurônios, dessas aferências, com a aferência do todo o território trigeminal, pode acontecer que lesões dessa coluna cervical posterior vai ter dor referida na área trigeminal, com sintomas autonômicos, inclusive. No caso do vômito, da náusea e a dor pulsátil. Então, assim, toda essa convergência vai ter dor referida. Então, a cefaleia cervicogênica, esse vai ser um paciente que vai ter aquela dor no pescoço, no caule, irradiando para retroorbital, orbitária, o paciente falando até da sensação do gelo que pica. E que, no caso, vocês viram lá que a migrânia é de frente para trás, a cervicogênica é de trás para frente, podendo até ser confundida também com a cefaleia tensional. No caso, ela aqui, o mais da cefaleia cervicogênica, ela na maioria das vezes é unilateral, mas também a gente vê muito bilateral. Aqui a nossa famosa via cérvico-trigeminal, você vê toda essa relação aí da inervação do trigêmeo, dos nervos occipitais, do terceiro occipital maior e menor, que vai ser responsável pela inervação dessa região até o vértex. E tudo se convergindo para o núcleo trigeminal caudal, né, que fará com que toda essa interconexão dessas aferências da dor nociceptiva referida em todo esse território. Então, mais uma vez aqui frisando o teste do Flexion Rotation Test, a restrição, a retroflexão e os movimentos de rotação do pescoço. É teorizado que a dor na faceta cervical, ela com a palpação de 4 quilos por metro quadrado. Isso aí, obviamente, é uma coisa que você não vai saber que isso foi feito teste com a gente que trabalha com essa área. Foi feita a palpação com a minha mão, a minha deu 7 quilos por metro quadrado, minha palpação. Então, quer dizer, eu tô com a mão pesada. Então, vamos melhorar essa mão aí, senão você vai
diagnosticar todas as facetas dolorosas. Você tem que sempre ter vai dar muito falso positivo. Muitas vezes esses pacientes com a cefaleia cervicogênica, você tem que procurar com esses tendiner points, né, os pontos de dolorimento e pressão da inervação do nervo occipital maior e o menor. O occipital menor, ele vai ter o ponto de dor dele é retroauricular e na parte anterior, na inserção do esternocleidomastoide. E o occipital maior, ele é toda essa parte do vértex, até da nuca, e a parte suboccipital seria o terceiro occipital, que seriam os pontos de gatilho, aí, os pontos de você pesquisar uma síndrome miofascial ou entrapment desses nervos, dessas estruturas. No caso aí desses autores que mostraram, né, obviamente eu não coloquei a parte histórica aqui, mas a primeira descrição da cefaleia cervicogênica foi de 1865, que um autor, se me desculpe o nome aqui agora, me falha o nome, mas ele já descrevia dor de origem cervical que irradiava para frontal com sintomas vasomotores e sintomas de náuseas e vômitos. No caso, o Ellis Carmox, em 95, provaram com os estudos em voluntários, né, medindo com neuroestimulação os músculos suboccipitais como causa da fonte de dor da cefaleia cervicogênica, os ligamentos, né, e das articulações superiores. O professor Bogduk e o Marsland, também Bogduk, ele é vivo ainda, um professor que dá uma aula de congresso muito didática, muito boa. E a articulação zigoapofisária de C2 e C3, que ela é importante porque ela vai dali de onde que repousa o terceiro occipital, que eu vou mostrar para vocês também a relação anatômica dele. E a hipertrofia oncovertebral dos níveis superiores também como fonte dessa dor da cefaleia cervicogênica. E primeiro, como a gente tinha mostrado ali, né, da articulação atlantoaxial, o ligamento cruciforme e a dura mater da fossa posterior, no caso dos pacientes que têm Chiari, que a gente vê esse tipo de padrão de dor. Eu, inclusive, estou com uma paciente que está vendo essa parte que ela tem exatamente ela tem uma dor do occipital maior, mas ela tem um Chiari com uma invaginação das tonsilas de forma até importante. Então, ela mascara essa dor, ela faz uma dor cervicogênica, com dor retroorbitária, com dor cervical também, e com uma dor no território do occipital maior. Então, quer dizer, uma paciente de difícil avaliação. E para ir testando, e como ela tem também um diagnóstico de uma cefaleia em salva, ela faz uma salva crônica, a gente vai fazer o bloqueio do esfeno palatino dela, para depois a hidrodissecção do occipital, que eu vou mostrar para vocês também aqui como é que faz, guiada por ultrassom. Aí, por último, que eu vou pensar nesse Chiari dela, de abordar ou não esse Chiari como sendo a causa da dor. Aqui, as interconexões, uma que a gente já sabe, através desses estudos anatômicos, para a natureza, para dificultar nosso exercício profissional mais ainda, todas as fibras até o segmento C4, que é bem comum, ela se interconecta. Então, uma fibra do segmento C3 pode sair na raiz de C2 e vice-versa, com todos os tipos anatômicos aí demonstrados por esses autores. Aqui o exemplo anatômico, né, de uma interconexão das raízes, essa peça de dissecção anatômica, mostrando uma raiz interconectando com outro segmento. E aí que você fica frustrado com um bloqueio que você faz, não melhora, e você vai descobrir o porquê. Dentro da parte da cefaleia cervicogênica, ultimamente aí vai ser uma causa que está sendo um aumento importante dessas dores cervicais, que já foi descrito como a síndrome, né, cervical flexion overload, ou high-tech síndrome, né, que é a síndrome do tablet e do smartphone. E a gente vê nesse primeiro slide aqui, cada grau de flexão do pescoço, o quanto se acrescenta de carga nos níveis cervicais inferiores e sobrecarga das facetas. Esse paciente aí foi tirado no metrô em Budapeste,
Obviamente, aí ele já está tá fazendo a prevenção da síndrome, né? Então, ele está no seu smartphone aí com colar cervical protegido. Uma outra causa que a gente vê muito nos pacientes, vê muito não, desculpe, raramente, essa variação anatômica do pontículo postículos, que também é uma fonte do entrapment, e também a insuficiência basilar, né, que esse é o ciclo do arco posterior aí de C1, do arco posterior de C1, que uma retroversão dele, que pode comprimir a artéria vertebral. Isso aí foi de um paciente, por um acaso, um paciente que a gente tinha feito uma compressão do balão em Coruripe também. Bom, dos critérios diagnósticos da cefaleia cervicogênica, a gente tem os critérios da Sociedade Internacional de Cefaleia e do próprio SASTAD. Particularmente, eu prefiro muito mais e me guio pelos critérios diagnósticos do SASTAD, porque a gente vai vendo aqui, ele é bem mais direto, porque os sintomas, baseado em sintomas e exames físicos, né, que a dor provocada, né, irradiada do pescoço, uma cefaleia irradiada do pescoço, com a dor de movimento, piora com a rotação, lateralização, e com a pressão, e piora com a pressão externa sobre esses occipitais, a região occipital do lado sintomático. Então, assim, além das manobras de movimento do pescoço, tem que estar positivo também a dolorimento, o aumento da dor à palpação. E no B aí do critério, a limitação desses movimentos. E a irradiação para o pescoço, o ombro, né, e o braço unilateral, sem uma característica não radicular típica. Então, vai ser uma dor irradiada. E também ela é positiva, um dos critérios diagnósticos também é a positividade aos bloqueios diagnósticos. Ele frisa muito bem, a partir desse estudo, desse critério, a dor unilateral, mas a gente vê muito no consultório, dores bilaterais, e eu vejo muito isso em discussão em congresso, a bilateralidade da dor. Já os critérios da Sociedade de Cefaleia, também, obviamente, uma coisa que eu odeio muito nesses critérios, que fala aqui, ó, dor originada do pescoço, né, e percebida na cabeça ou na face, preenchendo os critérios C e D. É a coisa que eu mais odeio em critério diagnóstico, porque fica uma coisa, tem que ir lá olhar o C e D, olhar, voltar, para estudar é horroroso. Obviamente, é particular meu, que eu odeio essa parte desses critérios. E uma crítica que eu tenho também desses critérios da Sociedade de Cefaleia, que ela inclui como o sucesso do tratamento como um critério diagnóstico, porque ela baseia muito na resolução da dor até 3 meses, no critério D aqui, de remoção da causa. Então, assim, é muito complicado você atribuir um critério diagnóstico, um diagnóstico de uma nosologia, pelo sucesso de um tratamento. Então, assim, é minha crítica. Quem sou eu para criticar a sociedade internacional, mas é uma crítica que eu tenho a esses critérios. Então, eu adotei muito mais o critério de JASTAD, por isso. Como diagnóstico diferencial das cefaleias cervicogênicas, e também prestar atenção para os sinais dos red flags, né, que pacientes que têm dissecção de carótida e vertebral, que como também são ambas inervadas pelas dores cervicais altas, ele vai ter a dor no lateral, mas, obviamente, esse paciente com essas dissecções, além dele ter uma história para vasculite, uma história de um trauma, ele vai ter um evento isquêmico. Então, não vai ser só a dor, ele vai ter um outro sinal neurológico. E um tumor de fossa posterior também, como a gente já viu que essa inervação da dura mater da fossa posterior tem toda essa via cérvico-trigeminal, então os tumores, as compressões de fossa posterior, como o Chiari também, vai ter esse tipo de padrão de dor. Outro critério diagnóstico para migrânia, né, o diagnóstico diferencial, desculpe, a migrânia
como na migrânia ela vai ser pulsátil severa. Porém, a migrânia ela tem a limitação do esforço, a limitação de atividades. E o que vai ter a dor como essa diferença clínica, né? Então, precisa ter, associar a história clínica e o exame mais elaborado para poder diagnosticar esse paciente. Então, assim, mesmo um bom exame físico, uma boa anamnese, a gente lança a mão, obviamente, dos exames de imagem, tanto raio-x, inflexão e extensão, para avaliar listeses, falhas, né, facetárias. A ressonância, você diferencia os sintomas, né, com sinais de alerta, de tumor de fossa posterior, de cefaleia secundária. E também até um colega uma vez mostrou um paciente que fazia todos os critérios de cefaleia cervicogênica, mas ele tinha aquela doença de Devic, que é a esclerose múltipla, né, que com placas na medula cervical. E como esse paciente ele tinha a desmielinização cervical alta, então ele fez uma dor de característica cervicogênica. Então aqui esse do Lancet, a Cervical Reduction, a Pain in the Neck for Some Neurologists, isso foi um estudo que eles mandaram entrevistas com vários neurologistas nos Estados Unidos e pacientes com cefaleia cervicogênica recebendo diagnósticos de migrânia. Todos tem a porcentagem lá que eles mostraram das dores unilaterais, das cefaleias unilaterais, e não pensada a cefaleia cervicogênica, muito raro para neurologistas já em atividade. Não estou aqui criticando especialista, nem especialidade, nem nada, mas é um ponto que a gente tem que chamar atenção para um diagnóstico diferencial. Então, assim, nesse estudo vaga, estudo já está, a porcentagem, né, dos sintomas na cefaleia cervicogênica, na tensional e na migrânia, mostrou unilateralidade em 100% dos pacientes da cervicogênica, a tensional em 8% e migrânia 52%. A precipitação ou piora, né, mecânica com movimento, né, do pescoço em 100%, obviamente, na cervicogênica, 4 tensional e 4 migrânia. O início, né, dos ataques na parte posterior, 97% presente nos pacientes com a cefaleia cervicogênica, obviamente menos em migrânia e menos em tensional. A restrição de motilidade, de mobilidade da coluna, ou mobilidade dessa craniofacial, da cabeça, obviamente bem mais comum nos pacientes com a cefaleia cervicogênica, mas pode estar presente também na tensional, né, hipertonia dessa musculatura e na migrânia. E a cronicidade da dor, que não diferenciou, como em todas aí, e o desconforto, a irradiação para o braço do mesmo lado, que também pode estar 100% no paciente com cefaleia cervicogênica. E a dor pulsátil, a throbbing pain, ela é mais comum na migrânia mas também 20% dos pacientes presentes da cefaleia cervicogênica. Aquilo bem que o professor Fabrício, o professor Olavo Falcoff sempre falam, cercando o frango, cercando a caça, achando o culpado. Você vai lançando mão, conforme a sua suspeita diagnóstica, dos bloqueios das articulações atlantoaxiais, da facetária em C2 e C3, dos quais respondem 70% dos pacientes, que a maioria a gente vê a origem dessa dor do terceiro occipital, e o C3 e C4 menos, né, a faceta C3 e C4 e o ramo médio da raiz dorsal de C3, de C4 principalmente, como causa da dor cervicogênica, e além dos bloqueios occipitais. Aqui o famoso terceiro occipital, nos lados de acima, né, direito, ele tem os ramos e uma variação anatômica, esses 3 ramos, junto aos pilares de C2 e C3, por isso que a gente pega para fazer o bloqueio aqui nessa imagem por fluoroscopia do slide inferior, você coloca uma agulha no pilar articular de C2, mais inferior, uma na articular de C2 e C3 e outra no pilar articular de C3.
que aí você pega todo o ramo. Esse aqui é de uma paciente que a gente fez também lá foi em Coruripe, pelo, pelo arco cirúrgico aqui, pela tela, a gente dá para ver que aqui eu coloquei a agulha no C2, fui um pouco para frente no C2, C3, mas você vê que no slide aqui do lado eu já puxei um pouco, salvei, mas ficou salva a imagem aí, né? A gente também tem que mostrar a parte, o filho feio, né? Mas eu corrigi no slide de cá. Vocês veem aqui que a imagem está bem melhor. E sempre fazendo um AP e perfil para ver se você toca nessa parte côncava aqui no raio em AP do slide superior direito à direita, você tocar o osso mesmo, não basta tocar o osso, ele tem que estar no centro dessa concavidade, senão você não pega o ramo medial da raiz dorsal, que de toda a faceta cervical, ele passa bem, vocês têm que imaginar esse pilar cervical aqui, né? O pilar cervical ele é como se fosse um trapézio. Então, a gente faz uma interseção do X do trapézio, ele está bem no centro desse X. Você tem que acertar isso aí, que é o ponto correto da risotomia facetária, no caso do bloqueio anestésico neurolítico do ramo medial da raiz dorsal cervical. Aqui numa faceta cervical, esse aqui já foi um procedimento com radiofrequência, feito no Arthur Ramos. Essa paciente também com a cefaleia cervicogênica, no caso, aqui está salvo, que foi salvando eu comecei por C4, vocês veem a agulha repousando aí no centro do trapézio do pilar articular, nesse slide da esquerda. E no slide da direita, ela bem tocando a concavidade aí da faceta do pilar articular. Aqui, obviamente, um procedimento que a gente faz bem mais, não muito comum, que é a peridural cervical. No caso, a gente, quando pacientes que têm as dores cervicais, pós-operatórios, com antecedente de trauma, você tem que fazer a epidurograma, com a epiduroplastia, que a gente tem um catéter, o catéter de Rax, que eu vou mostrando uma figura para frente aqui, que a gente passa, que não salvou nesse caso aqui. Isso foi um treinamento que eu fiz, isso foi no Mark Center em Miami também, essa peridural da coluna cervical aí que eu fiz. Então, a agulha no AP, você primeiro toca a faceta inferior no espaço C6, C7, e C7T1, desculpe, e tenta subir para bater sempre na técnica de perda de resistência, com a seringa, né, de peridural, toca a lâmina superior, a inferior primeiro, depois a lâmina vai em direção à lâmina superior, volta um pouco a agulha e aproxima por baixo da lâmina. Como vocês veem no perfil aqui, ela passando por baixo da lâmina, e aí você tem como ver bloqueios do espaço peridural, bloqueios das raízes, que principalmente pacientes após-trauma, que com hemorragias e tudo mais, eles têm a fibrose nessa região, que também é uma fonte de dor nociceptiva. Aqui dentro dos pontos da cefaleia cervicogênica, a gente mostra os nervos hospitais, né, onde que eles podem ser os locais de compressão. O terceiro hospital e o grande hospital, o principal, a gente está vendo aí no slide a compressão pelo trapézio e pela inserção do trapézio na linha nucal superior, e é da onde que a gente parte para fazer os bloqueios anestésicos, tanto no slide superior acima do Greater Hospital, do hospital maior, e do hospital menor você pega de uma linha de 2,5 a 1 polegada aproximadamente do íneo, né, da protuberância hospital externa, e 1 polegada inferior, que dá esse ponto que esse nervo do hospital maior ele perfura a aponeurose do trapézio. O hospital menor, ele pode ser comprimido também, além do terceiro hospital, desculpa, ele tem um ponto do oblíquo inferior, oblíquo inferior e semi-spinalis caps, onde que você tem pontos todos de compressão. Isso tudo vai gerar essa síndrome de dor, a cefaleia cervicogênica. Então, assim, é um diagnóstico que você tem que ir cercando a causa.
Aqui o bloqueio, né, o ponto do bloqueio do hospital maior e do hospital menor, junto com a artéria também, a pulsação dessa artéria nesse ramo, ela vai gerar essa síndrome dolorosa. A gente pode fazer a hidrodissecção occipital desse espaço suboccipital, com essa agulha, a agulha do steel hacks, que é da direita aqui, essa agulha maior, que ela tem a forma de bala, né, da ponta de uma bala, de um projetil de arma de fogo, né, no caso, e ela é pouco traumática, e você perfura junto ao hospital maior e passando por baixo da aponeurose do trapézio e deslocando esses nervos dos semispinares, do trapézio. Isso dá um alívio muito bom para os pacientes. Aqui o exemplo, né, dessa agulha, você faz primeiro o bloqueio anestésico e passa essa agulha mais calibrosa do lado, a agulha, o Hacksteel. E daí você injeta solução salina com anestésico e corticóide, e no slide acima aqui você vai ver, vocês percebam que vai ter esse deslocamento dessas aponeuroses, das fibroses sobre os nervos. No caso do paciente com trauma, ele obviamente que já teve uma lesão de chicote, ele vai ter a fibrose desses ligamentos desse nervo. Então vai ser as causas da compressão e por si gerar a dor cervicogênica. Aqui o estudo mostrando com a azul de metileno em cadáver, né? Eles injetaram, o Sr. Hacks injetou sobre, né, o mesmo procedimento, e na dissecção você mostra onde que toda a substância, né, descomprimiu. Aqui no raio-x em contraste, isso aqui no caso pode ser usado também, esse Dr. Plancart do México, ele entorta uma agulha de hack de 22, Gauss 22, e faz partir do ponto de entrada do bloqueio do hospital maior, ele entra com essa agulha, e só que ele injeta um volume maior. Ao invés dos 10 que preconizado do Dr. Hacks, ele injeta 15. Isso aí vai ao gosto dele do dia. Ele é bem empírico, mas o Dr. Plancart é uma pessoa muito jóia, um cara muito didático para ensinar. Aqui no slide à direita, eu com o Dr. Plancart, eu já fui no serviço dele em Monte Rey, no México, e aqui quando estava em Miami, no Mark Center com ele. No slide à esquerda aqui, Dr. Fabrício, esse que cunhou esse termo do Fabrício Assis, que é lá de Campinas, cunhou o termo do Cercano Franco, e a doutora Agnes Toska, que ela é húngara, e aqui esse foi um treinamento que a gente fez em novembro do ano passado em Budapeste, que no serviço da doutora Agnes, ela é uma pessoa que publica muito ultrassom, estou aprendendo ultrassom com ela, a gente faz o curso com ela, e a gente tem eu passei um tempo lá em Budapeste, nessa clínica, também fazendo aqui no anatômico deles, fazendo os procedimentos em cadáver, onde eu tive chance de fazer todos esses procedimentos. E com eles também só faltando pegar na mão da gente para ensinar. O pessoal é bem pé no chão. Nem parece que não são neuro, obviamente. Se fosse neuro, eles pisavam na gente, né? Aqui o bloqueio guiado por ultrassom do terceiro hospital também, que você pode fazer o uso, né? Eu ainda não estou começando agora com ultrassom, meu ultrassom vai chegar semana que vem, já, a partir daí vou treinar bem mais com ultrassom. Aí eu fazia isso muito com radioscopia, então, assim, pelo que eu andei fazendo nos cursos aí com ultrassom, seria uma ótima opção e evitaria de ser exposto à radiação ionizante. Aqui, esses bloqueios aqui que eu já mostrei para vocês, dos pacientes da radiofrequência do terceiro hospital, isso aqui foi realizado no Hospital Arthur Ramos, o paciente também com a cefaleia cervicogênica, e eu coloquei, está vendo aí nesse primeiro slide à esquerda, com a agulha, né, no C2, na articulação C2 e C3 e no pilar articular de C3. Essa paciente respondeu muito bem, ela retorna até hoje acompanhada comigo, e ela tem o médico dela, assistente neurologista, eu já reencaminhei para o colega que me encaminhou a paciente. Aqui o procedimento dela, mais fotos do procedimento dela.
Não, desculpa, esse aqui é da outra paciente também que você fala é cervicogênica. Nesse caso aqui eu fui direcionado às facetas. Vocês veem que tem o primeiro catéter da entrada, a cânula, e nesse slide o da direita inferior, e com a cânula eletródica passando por dentro da agulha. Isso é a lesão por radiofrequência. Uma modalidade de tratamento para esses pacientes também são esses neuroestimuladores, no caso. Aí você pode colocar o neuroestimulador tanto na topografia do occipital maior, do occipital menor, o estimulador medular aqui nesse slide inferior, e acima aqui o estimulador no DRG de C2, que tem uma resposta boa, apesar que é um procedimento tecnicamente mais difícil, você tem que estar bem familiarizado aí com a técnica. É recomendado até você passar o DRG, o estimulador de DRG, quando você passar 100 de DRGs lombares e torácicos, você lançar a mão dos DRGs de C2. Então tem que ser um intervencionista mais experimentado. Aqui dentro só para citar outro estudo do Lancet, do tratamento medicamentoso da cefaleia cervicogênica, eles chegaram à conclusão: there is no effective drugs for cervicogenic headache. Então, assim, é uma dor, é uma etiologia que basicamente seria intervencionismo. Aqui mostrando, né, a quantidade de 50% de alívio, né, após o bloqueio intraarticular. Na medicina intervencionista de dor, é um critério importante a redução dos 50% do EVA, que é aquela escala visual análoga, na escala visual, né, de 1 a 10 que o paciente relata. E você vê que após a radiofrequência, esse resultado de melhora, ele persiste. Ele é bem mais persistente. Então, mostrando que a radiofrequência é superior aos bloqueios. Uma outra forma de uso aí que pode lançar a mão também é a toxina botulínica, no caso que a gente, né, diminuindo essas contraturas da musculatura, que levaria aos inframpos. A proloterapia, que é uma coisa que está surgindo aí muito, e que eu estou estudando também, uma parte que eu estou estudando agora recentemente, todos os procedimentos guiados com ultrassom, em que você vai injetar nos ligamentos e nos tendões a glicose a 10%. Você vai causar uma reação inflamatória. Aí você vai inflamar para poder melhorar. É um princípio até no início difícil de compreender, mas a gente vê que os resultados são bons. São bons. Então, assim, para melhorar muito essas dores, as dores dos pacientes de tablet, a dor que tem laxidão de ligamentos interespinhosos, ligamentos cervicais, você pode fazer e você causa esse endurecimento dessa articulação após a ingestão dessa glicose. Então, assim, você faz sessões a cada 3 semanas, 4, 5 sessões, e você vai causando uma fibrose nesse tendão que está mais frágil. Então, agindo, diminuindo a contratura da musculatura, né, em volta ali, que vai diminuir a origem da dor cervicogênica. Mas aqui relembrando os pontos da proloterapia, que a gente injeta principalmente nos tendões e na junção, na inserção dessa musculatura. Então, eu mesmo sou um candidato à proloterapia, vou fazer sábado que vem, você submetido à proloterapia interespinhoso, lá em Campinas. Então, assim, para dor cervical. Aí eu conto para vocês o resultado comigo aí na próxima, se houver um encontro com a gente aí. Aqui mais uma vez mostrando para vocês, esse é o Dr. Hax, o Hax com o filho dele, ele que criou aquela agulha que eu mostrei para vocês, e esse catéter para epiduroplastia, tanto cervical quanto lombar. Nesse aí foi um paciente meu que eu fiz no Arthur Ramos. Esse paciente tinha uma discopatia com uma fibrose epidural vista ao epidurograma, e aí vocês veem que a ponta desse catéter, passando pelo hiato sacral epidural, ela chega até esse forame
o forame de L4. Aí eu injetei, você pode injetar a hialuronidase, no caso, como não tinha padronizado isso no hospital até então, a gente fez com salina, com solução salina e o corticoide. E teve um bom resultado. Aqui o Dr. Hax no congresso, então ele que foi o idealizador dessa técnica e da epiduroplastia com esse catéter. Aqui só para complementar, um paciente que foi feito sexta-feira agora, o balão do trigêmeo também, aqui um procedimento para cefalema, no caso uma dor crânio-facial. Aqui a gente faz pela técnica de tunnel vision, coloca a agulha direto no forame oval, e o balão ele tem que fazer essa imagem inteira. Esse balão que é um cateter de Fogart, eu coloco contraste e vou injetando. Primeiro aí eu vou tirando o ar dele, porque obviamente se ele tiver o ar ali, eu não vou ver aquela imagem quando ele estiver lá dentro do forame oval no ganho de Gássia. Aqui era um vídeo para mostrar para vocês no procedimento também do balão, do trigêmeo. Quando você coloca a agulha, pode haver saída de líquido. No caso aqui, estava saindo líquido. Vocês veem que o sangue mais um líquido. Quando sai o sangue, você só reposiciona, roda a agulha um pouco, para o sangramento, mas o líquido continuou. Sinal que a gente estava lá. Eu até brinquei com a instrumentadora. Vamos colher o líquor, né? Uma forma diferente aí de colher líquor, né? Quando você não conseguia a punção lombar. São aquelas frases de final de congresso que a gente pega aí pra gente. We do minimally invasive but maximum danger procedures. Então, assim, não é porque um procedimento é minimamente invasivo, a elegância do minimamente invasivo ou não invasivo, ele não vai ter consequências nem danos. A gente causa sim danos. Danos podem ser graves e permanentes. Então, indicar com bastante atenção, se colocando uma empatia com o paciente nisso, para não expor ninguém a risco desnecessário. Então, uma das coisas, eu explicando para vocês dessa parte aqui, essa frase sintetiza muito, assim, porque eu fiz uma residência, que foi uma residência basicamente em neurocirurgia vascular, que eu não fiz residência na Santa Casa de Belo Horizonte, que é um serviço que o meu chefe foi o maior clipador de aneurisma do Brasil. Então, assim, eu tive pouca experiência com dor e coluna. Foi aí que eu fui para Estrasburgo para ter esse conhecimento da coluna, ter essa vivência com a patologia de coluna. E, por incrível que pareça, apesar de eu ter feito muita microcirurgia vascular na residência, é o que eu não faço hoje, assim, faço menos. E que essa parte da medicina da dor se tornou uma paixão para a minha vida. Se tornou uma paixão aí para minha vida aqui, minha família, minha outra paixão. E além da dor, a minha esposa, a Joana, que ela me estimulou muito bem essa migrar para essa área da dor, e que, como ela, a medicina de dor, intervencionismo em dor, se tornou uma paixão na minha vida. Então, mostrar para vocês isso aqui é o que mais precioso eu tenho na vida, são esses aí. E essa minha esposa que me estimulou a fazer isso tudo. Sem ela, ela está tendo a paciência de me aguentar aí, indo para Budapeste, indo lá para os Estados Unidos, aí que foram várias vezes para Campinas, para buscar esse conhecimento. Então, eu muito obrigado à minha família e muito obrigado a vocês aí pelo convite. Desculpe pela extensão aí, se fui enfadonho ou extenso nesse horário aí, e obviamente uma tarefa árdua de suceder brilhantes apresentações aí da doutora Gisele e da doutora Ana Luísa. Agradeço aí, espero ter podido aí acrescentar para vocês aí nesse simpósio, e espero encontrá-los pessoalmente. Tá, vamos lá. Ok. Aqui é clicar à esquerda. Tá. Prontinho. Desculpa aí pela demora. Foi ótimo. Deu para entender? Eu não tenho, igual eu falei com vocês, eu não tenho muita experiência em aula, não. Já tá ao vivo. Oi? Eu queria agradecer o senhor, né, porque essa disponibilidade, realmente disposição de estar aqui com a gente hoje. É um prazer imenso para a gente ter a oportunidade de aprender com o senhor.
E mesmo cansado, né, de um dia extenso de trabalho, ainda nos dá essa honra de passar conhecimento para a gente com tanta atenção. Queria realmente agradecer. E o pessoal fez algumas perguntas, mas pelo adiantar da hora, a gente resolveu selecionar a que a gente considerou a mais importante. Ou quem quiser também, vocês podem passar o contato também, que eu respondo inbox, WhatsApp, para quem tiver pergunta aí também, a gente pode conversar aí sem problema nenhum. Me Tá fico à ótimo. disposição. E peço desculpa aí pela demora, pela aula, não sei se chegou na expectativa de vocês, se ficou dentro da expectativa, mas esforcei aí para resumir essa parte aí tão grande da dor. Que a gente fala com paixão, a gente entusiasma às vezes. Mas foi ótimo, nem se preocupe quanto a isso. Nós que somos gratos pelo senhor ter se disponibilizado e realmente ter feito nitidamente, né, com bastante amor. E a gente queria saber assim, se esses procedimentos eles são feitos pelo SUS e se os pacientes precisam esgotar a terapêutica medicamentosa convencional antes de fazer o tratamento ou se já pode ir direto para o procedimento. Claro, é assim, obviamente, como tudo em medicina, a gente tem um escalonamento. Primeiro, o tratamento clínico, você esgota todas as causas, pesquisa os sinais de alerta, exames de imagem. Você tem tudo primeiro antes de lançar a mão de um procedimento. Não é porque ele é minimamente invasivo, ele é sem complicações, sem perigo. Então, aquilo daquela frase do Dr. Pátrio que eu fotografei ali no congresso, a gente faz procedimento minimamente invasivo, mas maximamente perigoso. Então, obviamente, sim, tem que ter bem criterioso para indicar. E outra, assim, o SUS eu faço eletiva no SUS aqui no estado, em Coruripe. E Coruripe, ela tem uma estrutura boa. A equipe de neurocirurgia tem uma estrutura boa, a gente com microscópio, a gente está operando bem lá. Com caixa cirúrgica, fazendo de tudo. Eu estou levando bastante esses pacientes que eu atendo para Coruripe. Então, assim, pra você ter uma ideia, aquele do esfêmur palatino, quando vocês me chamaram para apresentação, eu liguei para ela, ela foi lá para Coruripe para fazer o procedimento. Tá super satisfeita. Tava até esquecido dela, coitada. Eu tenho uma agendinha que eu vou anotando todos os pacientes que eu vou indicando, depois de discutir, obviamente, examinar, e aí eu vou marcando para os pacientes chegar lá em Coruripe. Tantas vezes o pessoal brinca lá do centro cirúrgico, eu faço um mutirão. Eu já levei 6 pacientes numa quarta-feira, de sair de lá às 5, 6 horas da tarde. Então, assim, paciente com síndrome de manguito rotador. Há 15 dias atrás eu fiz um lá pelo SUS, guiado por ultrassom. Então, assim, é uma coisa que você vai entusiasmando, que o paciente fica bem, te agradece. Aquela doninha, infelizmente, o vídeo ali não rodou aí na apresentação, mas ela ficou feliz, a filha me contando, ó, doutor, voltamos a ter paz em casa, ela tá dormindo. E ela tá Sim. mexendo a cabeça. Então, assim, isso é gratificante. É gratificante. A gente não faz nada para aparecer para ninguém, não, é para ajudar mesmo. E a gente fica grato, né, por termos profissionais como o senhor que realmente tem essa preocupação com os pacientes. Com certeza faz muita diferença na vida deles. Exatamente. Quem quiser, pode. Meu contato aí, vocês podem passar o contato, meu telefone aí, compartilho com vocês meu cartão. Pode tirar dúvida, pode ligar para a gente, tranquilo aí. Estamos aprendendo, eu estou nessa fase aí de aprendizado também. Há pouco tempo que eu me dedico à área. Então, assim, a quarentena veio a calhar porque eu estudei a quarentena toda, praticamente, eu li o tratado de dor todinho. Foi bom que eu revisei tudo que eu queria. Mas a gente tem que pegar de todas as crises, dos males, você tem que tirar algo de bom, né? Então, foi isso aí que a gente conseguiu. Queria agradecer ao senhor novamente por ter a todo mundo que participou do nosso simpósio e convidar todo mundo que em breve nós faremos o simpósio de distúrbios de movimento. Então, sintam-se todos convidados a participar novamente com a gente. Obrigado a vocês aí e me coloco à disposição da Liga para outros
temas, outros estão dentro dessa área aí. Fica à vontade de coluna e dor aí, a gente gosta. Tá bom? Pessoal, a gente vai fazer o resto do sorteio do Whitebook pelo Instagram, então quem se inscreveu, fiquem atentos. É isso, uma boa noite para todos e sejam muito bem-vindos, né, a ter o contato com a nossa liga sempre.